Instalações da avicultura são simples e eficientes, atendendo às necessidades das aves caipiras para um bom desenvolvimento. Nos primeiros dias de vida, elas ficam em um galpão coberto, cujas dimensões são 3 metros de largura e 20 metros de comprimento. As laterais são delimitadas por telas e uma cortina, feita de sacos de ração, utilizadas para compor um ambiente adequado aos frangos. Com a utilização dos sacos, foi possível economizar, pois não houve necessidade de comprar cortinas para o aviário. Podemos aproveitar esse exemplo para tratarmos de um assunto muito importante para o pequeno produtor rural: a compra de insumos. Já vimos que isto é um dos problemas do pequeno produtor rural. Quando você busca algo fora da sua propriedade, que teria condições de evitar, você está, na realidade, gastando desnecessariamente, diminuindo dessa maneira o seu lucro. É preciso fugir do consumismo, do ato quase mecânico de pegar tudo na loja. Bom, além do galpão pinteiro, os pastos fazem parte das instalações avícolas. São 6 áreas delimitadas por cercas para esta finalidade. As áreas destinadas a pasto medem: recria primeira fase, 50 metros de comprimento por 10 de largura, e 50 por 8. Recria segunda fase, 50 metros por 40 e 50 por 48 metros. Terminação, 50 metros por 60 e 50 por 82 metros. Você percebeu que, conforme as aves crescem, o tamanho do pasto aumenta? Pois bem, isto é para suportar a densidade de aves no pasto e permitir o bem-estar animal. Anexos aos pastos, existem locais cobertos com puleiros, onde as aves se abrigam do sol e durante a noite. Vamos conhecer o processo da criação dos frangos, que são criados exclusivamente com a finalidade do abate. Olha, nós recebemos um pintinho com um dia de vida, onde ele fica num galpão que se chama de pinteiro, até os 45 dias. Depois ele vai para um lugar que chama abrigo, onde nós temos os piquetes para eles pastar, ciscar, ter contato com o chão, onde ele vai ficar a carne bem rústica, mais saborosa, e onde também os gastos também caem bastante, 40% dos gastos já são balanceados. A criação dos frangos é dividida em 4 fases: cria, recria 1, recria 2 e terminação. Cada fase com 40 dias. O início é o recebimento dos pintinhos de um dia para alojamento no pinteiro. No entanto, o galpão deve ser preparado para isso. Entre a entrada de um lote e outro é necessária a higienização do galpão. Após a lavagem de todo o galpão, é utilizada a cal para pintar as muretas laterais do galpão e o chão. Isto é possível porque o chão é cimentado. Uma sugestão para a desinfecção e remoção de restos de penas é o uso da vassoura de fogo. A vassoura de fogo é um equipamento formado por um lança-chamas conectado a um botijão de gás. Ainda no que se refere ao preparo do galpão para recebimento dos pintinhos, é necessário delimitar uma área para a colocação dos mesmos. Aqui, isto é feito com 2 tábuas, distanciadas 3 metros uma da outra, no sentido do comprimento do galpão. Como o galpão tem 3 metros de largura, então fica um espaço de 9 metros quadrados. A cama sobre o solo deve ser feita com no mínimo 4 centímetros de altura. Aqui se utiliza a casca de arroz. Mas pode-se utilizar outros materiais, tais como sabugo de milho triturado, capim-elefante maduro, sem as folhas, triturado e bem seco, entre outros. Além disso, antes dos pintinhos chegarem, torna-se necessária a colocação de bebedouros com água limpa e fresca. São acondicionados 800 pintinhos de cada vez, que chegam em embalagens de papelão, próprias para o seu transporte. Os pintinhos recebidos durante esse nosso trabalho foram das seguintes raças comerciais: pescoço pelado, gigante negro e master gris, embora possam ser utilizadas outras raças. Destacamos, no entanto, que este é um ponto em que o produtor deve dispor de capital e adquirir pintinhos de raças puras de firmas especializadas. São raças com tendência exclusiva para o ganho de peso, destinadas à produção de carne, desenvolvidas através de melhoramento genético.
A ração inicial é a base da alimentação nos primeiros dias de vida dos pintinhos. Aqui temos outra economia na compra de equipamentos. O seu Pedro percebeu que as caixas em que os pintinhos vinham seriam excelentes comedouros para a fase inicial. Com o auxílio de uma faca, ele corta parte da caixa, possibilitando que os pintinhos tenham acesso ao seu interior para se alimentar. Além disso, esta criatividade ainda faz com que os pintinhos consumam mais ração, pois conforme eles pisam na caixa, a ração pula e estimula o seu consumo. Podemos aqui também abrir um parêntese para conversar sobre as rações, um dos maiores custos de produção das atividades pecuárias. Se você for comprar as rações no comércio, você vai perceber que o seu preço é relativamente alto para o produtor, que adquire pequena quantidade, que deve ser o seu caso. Uma alternativa seria produzir a ração necessária na propriedade. Mas aí surge outro problema. O investimento alto em equipamento que na maior parte do tempo ficariam ociosos. Uma alternativa nobre para resolver este problema real é a união de pequenos produtores em cooperativa, como fez o seu Renato, membro da cooperativa de Alexânia, que ele próprio inspirou e ajudou a fundar. Mas valendo-se do cooperativismo verdadeiro, em que prevalecem os interesses comuns das pessoas, onde todos são iguais. Dessa maneira, obtém-se ração de qualidade e com baixo custo. Um equipamento básico necessário aos pintinhos de um dia é uma fonte artificial de aquecimento, enquanto a sua plumagem ainda não estiver completa. As campânulas a gás são o método mais eficiente e barato do fornecimento de calor aos pintinhos. O ideal é que a temperatura fique por volta dos 25 graus Celsius até o 9º dia. No manual, você obtém mais informações a respeito da temperatura adequada às aves. Além da ração e da temperatura, a água é muito importante. Ela deve estar sempre limpa e fresca. Nesta primeira fase, no galpão pinteiro, as aves ficarão de 1 a 40 dias de idade. Depois disso, as aves têm acesso à pastagem. É comum as pessoas pensarem que os frangos não pastam, somente ciscam, mas isso não é verdade. Os frangos pastam sim. Para que o pasto suporte o pastejo das aves, é feito um rodízio de pasto, em cada fase, havendo 2 áreas. Enquanto os animais estão em uma área, a outra é recuperada com adubação e irrigação. Referindo-nos ao bem-estar animal, esta preocupação fez-se presente também no conforto ambiental das aves no período mais quente do dia. Para tanto, limoeiros, que já contam com décadas de vida, promovem uma sombra refrescante aos animais. E por incrível que pareça, além de sombra, eles ainda produzem limões. E esses limões, que irão virar limonada, serão utilizados na elaboração daquelas deliciosas caipirinhas e servirão como tempero para, por exemplo, dar aquele toque especial à pururuca. A partir dos 65 dias de vida, os frangos podem ser alimentados com outras opções, reduzindo assim o custo com a ração. Dentre esses produtos, nós temos os vegetais, as farinhas das raízes e folhas de mandioca, algumas batatas, frutos de época e subprodutos resultantes do beneficiamento de produtos agrícolas, além, é claro, das larvas. Este sistema possibilita a redução de até 60% do custo da terminação do frango caipira. E os frangos podem ser abatidos aos 160 dias.